Há quem diga: para saber como vive um povo, olhe primeiro para suas mães. E quando olhamos para as mães de África, não vemos apenas mulheres, vemos raiz, vemos história, vemos dor e vitória dançando na mesma pele. Vemos o tipo de força que o mundo tenta copiar, mas nunca iguala. Porque ser mãe em África não é só dar à luz, é segurar o mundo com as duas mãos, enquanto o mundo muitas vezes tenta escapar. Se esta história tocar o teu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós celebramos África, a África que vive, respira e não se apaga. As mães africanas são aquelas que conseguem sorrir mesmo quando o sol está pesado. São elas que transformam um simples prato de fungo, milho ou feijão em um banquete de amor. São elas que pegam na mão da criança e dizem: filho, anda, a vida pode doer, mas nós somos mais fortes que ela. E é por isso que, para entender África, precisamos entrar no coração das suas mães. Repara no olhar de uma mãe africana. Não existe ali só preocupação. Existe leitura profunda do mundo. Ela olha o futuro antes que ele aconteça. Ela vê perigo antes que alguém o sinta. Ela prevê tempestades mesmo quando o céu ainda está azul. É um olhar que já nasceu sabendo que o amor às vezes dói, mas mesmo assim ela ama. Ama sem pedir licença, sem pedir desculpas, sem pedir descanso. E esse olhar fala muito sobre nós, sobre o povo que somos, sobre o povo que ainda podemos ser, porque cada mãe africana carrega um continente inteiro na alma. Mesmo que o mundo só veja o pano na cabeça ou o bebê amarrado às costas. Em África, muitas das maiores lições não saem da boca, saem das mãos. As mãos que cozinham, que protegem, que levantam a criança quando ela cai. As mãos que apertam o pulso firme e dizem sem palavras: minha filha, meu filho, mesmo quando o mundo te virar as costas, eu continuo aqui. As mães africanas ensinam com o corpo. Ensina-se coragem com o silêncio. Ensina-se dignidade com a postura. Ensina-se fé com a forma como ela acorda todos os dias, limpa a cara e volta à luta. Mas essa é só a porta de entrada. Se quisermos entender mesmo o que significa ser mãe em África, precisamos ir mais fundo. Precisamos entrar na história escondida por trás de cada sorriso, de cada cicatriz, de cada noite sem dormir. Porque as mães africanas carregam segredos, segredos que moldaram países inteiros, segredos que ninguém conta, mas que todos sentem. E é isto que vamos descobrir na próxima parte. Há uma coisa que pouca gente no mundo entende, mas quem cresceu em África reconhece de longe. Uma mãe africana nunca carrega só a criança. Ela carrega o destino dela, carrega a esperança da família, carrega os sonhos que nunca teve tempo de viver. E mesmo assim, ela segue, com o passo firme, com a cabeça erguida, com o pano colorido dançando no vento. Porque ela aprendeu desde cedo que se ela parar, ninguém continua. Quando falo de batalhas, não me refiro às guerras que entram nos livros. Falo das guerras que acontecem todos os dias e ninguém escreve sobre elas. A guerra de acordar às 4 da manhã para ir ao mercado. A guerra de trabalhar o dia inteiro e ainda sorrir ao chegar a casa. A guerra de esconder a dor para não preocupar os filhos. A guerra de sonhar, mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. Essas batalhas não têm medalhas, mas têm cicatrizes. E cada cicatriz conta a história de um povo que aprendeu a sobreviver com a força das suas mulheres. É aí que o mundo não entende. A força africana não nasce nos exércitos, nasce na cozinha, nasce no quintal, nasce nos braços das mães.
Há uma cena que se repete em quase toda parte do continente. A casa fica silenciosa, as crianças dormem, e ali, naquela escuridão suave da noite africana, a mãe finalmente sente o peso do dia. Ela respira fundo, pensa, lembra do que perdeu, agradece pelo que ainda tem e faz uma coisa que poucos percebem. Ela prepara o dia seguinte, mesmo sem saber se vai ter forças para enfrentá-lo. É nesse momento que percebemos que as mães africanas não são apenas mães, são engenheiras do impossível, construindo o amanhã com muito pouco e fazendo parecer muito. E se até aqui já sentiste a força dessas mulheres, espera, porque as mães africanas têm histórias que nunca foram contadas. Histórias que mudaram aldeias, cidades, nações inteiras, sem que ninguém escrevesse os seus nomes em livros. Na próxima parte, vamos entrar na alma dessas histórias. Vamos ver como elas moldam a identidade africana e por que, mesmo depois de tudo, elas continuam a ser o coração vivo deste continente. Há coisas que não se aprendem numa escola e nem estão escritas em livros. Em África, a verdadeira educação começa no colo da mãe. É ali que a criança aprende o que é respeito, o que é humildade, o que é coragem, o que é amor. Ela aprende a rezar vendo a mãe ajoelhar-se, aprende a trabalhar vendo a mãe levantar-se cedo, aprende a perdoar vendo a mãe calar-se quando poderia gritar. Muita gente lá fora pensa que a força africana nasceu das lutas pela independência, mas não. A força africana nasceu nas casas simples, nos quintais de terra, nas mãos das mães que não desistiram dos filhos, mesmo quando o mundo desistiu delas. Um dia, o filho cresce, sai de casa, entra no mundo. Mas o curioso é que, mesmo distante, a presença da mãe africana continua a acompanhá-lo como uma sombra de luz. Está na forma como ele arruma a cama, na forma como ela segura o prato, na forma como ele fala com os mais velhos, no jeito como ela enfrenta o medo. Ela não está ali fisicamente, mas vive em cada gesto. A mulher africana não cria filhos, cria legados. E quem cresce com esse legado carrega a África na alma, mesmo que viva longe. Ninguém conhece o significado profundo das lágrimas de uma mãe africana. Algumas são de alegria, quando o filho passa no exame, quando arranja emprego, quando volta para casa depois de muito tempo. Outras são lágrimas antigas, lágrimas que vêm de histórias que ela nunca contou a ninguém. Lágrimas herdadas de outras mães, de outras gerações, porque cada mãe africana carrega sem saber a memória de todas as mães que vieram antes dela. É como se ao chorar ela lavasse não apenas a dor do momento, mas a dor de um povo inteiro. E quando ela sorri, meu irmão, minha irmã, parece que o continente respira junto com ela. Estamos entrando no coração da história. Até agora vimos a força, a luta, o amor e a herança. Mas ainda falta algo. Falta entender como as mães africanas se tornaram o maior símbolo de resistência e beleza do nosso povo. Na próxima parte, vamos falar do poder espiritual, emocional e cultural dessas mulheres. Vamos falar do papel que elas tiveram e ainda têm na construção da identidade negra. Em África, a maternidade não é só física, é espiritual. Há mães que não sabem ler, mas sabem conversar com os ancestrais. Há mães que nunca pisaram numa escola, mas carregam uma sabedoria que nenhum doutor consegue explicar. Elas são a ponte entre aquilo que vemos e aquilo que sentimos. Quando a mãe africana canta uma canção de ninar, ela não canta só para acalmar a criança. Ela canta para chamar proteção. Canta para espantar o mal. Canta para lembrar a criança que ela nunca está sozinha, mesmo quando o mundo tenta isolá-la.
Essa espiritualidade silenciosa é o que mantém a África viva, mesmo depois de séculos de sofrimentos, invasões, perdas e lutas. Quem quiser entender liderança não precisa olhar para presidentes, heróis de guerra ou grandes líderes. Basta olhar para uma mãe africana. Ela lidera sem ser escolhida, comanda sem gritar, ensina sem humilhar, protege sem pedir recompensa. Ela é o tipo de líder que o mundo precisa, mas ainda não sabe valorizar, porque a liderança dela não aparece na televisão, não está nos jornais, não aparece nas redes sociais, mas está presente em cada pessoa que ela formou, cada jovem que ela empurrou para frente, cada criança que ela salvou de um futuro de vício. E isso é liderança de verdade. Durante muito tempo, o mundo tentou convencer o africano de que a beleza dele não era suficiente. Tentou esconder o brilho da pele negra. Tentou diminuir a força do cabelo crespo. Tentou apagar a elegância das nossas roupas. Mas as mães africanas, elas nunca se deixaram apagar. Elas seguraram firme o orgulho, mesmo quando ninguém mais o segurava. Foram elas que ensinaram as filhas a amar o seu tom de pele. Foram elas que ensinaram os filhos a caminhar de cabeça erguida. Foram elas que protegeram aquilo que o mundo queria destruir, a nossa identidade. E é por isso que quando olhamos para elas, vemos beleza de verdade. A beleza que não precisa de aprovação. Já estamos a chegar perto do centro do coração africano. Já falamos de força, luta, espiritualidade, beleza e identidade. Mas falta uma última coisa: o impacto eterno das mães africanas. Como elas moldam não apenas o presente, mas também o futuro. Na próxima parte, vamos revelar a herança final. A herança que atravessa gerações. A heranças que ninguém consegue apagar. Se quisermos imaginar como será o futuro de África, não precisamos olhar para estatísticas, discursos ou promessas políticas. Precisamos olhar para as mães. Porque tudo que a África será daqui a 20, 30, 50 anos já está sendo construído agora, no silêncio destas mulheres. É no sorriso que elas dão ao filho, na palavra de coragem que oferecem, no prato de comida que arrancam da própria boca, na fé que mantém viva, mesmo quando o mundo diz não. Ali, naquele gesto simples, nasce o futuro. Em muitas culturas, a herança é dinheiro, terrenos, documentos. Mas em África, a herança verdadeira são valores. É a educação na base do respeito. É o amor que não desiste. É a disciplina que não quebra. É a cultura que se mantém, mesmo em tempos difíceis. Uma mãe africana pode não deixar riqueza material, mas deixa riqueza espiritual. Deixa força mental. Deixa dignidade. E essa é a herança que acompanha o filho mesmo quando ele sai do continente. Mesmo quando enfrenta o racismo, mesmo quando o mundo tenta apagá-lo. A mãe africana deixou a marca dela antes mesmo de ele nascer. E essa marca ninguém tira. E quando o dia chega, porque sempre chega, em que uma mãe africana parte desta vida, a casa toda muda. O silêncio pesa, o ar parece outro, mas há algo curioso. Mesmo depois de partir, ela continua a ensinar. Ela aparece nos conselhos que o filho repete sem perceber, no jeito da filha cuidar dos seus próprios filhos, nas receitas que ninguém cozinha igual, nas músicas que ela cantava nas noites de chuva. A mãe africana não morre, ela transforma-se, vira memória, vira proteção, vira presença silenciosa, vira tudo aquilo que sustenta um povo. E é por isso que a gente diz: quando uma mãe africana parte,
Uma biblioteca inteira se levanta para o céu. Estamos quase a fechar esta jornada, mas ainda falta algo essencial, algo que vai ligar tudo que vimos até aqui. Na próxima parte, vamos fazer a grande conclusão, a mensagem final, o impacto emocional e o chamado para honrar as mães africanas de uma forma que o mundo nunca esqueça. E agora, depois de toda esta caminhada, há uma verdade que não podemos ignorar. Se quiseres conhecer um povo, olha para as suas mães. Olha para a maneira como elas educam. Olha para a maneira como elas se sacrificam. Olha para a maneira como elas mantêm a cultura viva, mesmo quando o mundo tenta apagá-la. A mãe africana é um mapa, é o caminho, é o espelho, é a raiz que sustenta as folhas, mesmo sem aparecer. É por isso que quando olhamos para a África, vemos mais do que países e fronteiras. Vemos um continente inteiro sustentado pelos ombros, pelos braços, pelo amor das mulheres que nunca desistiram. O mundo deve um obrigado às mães africanas. Não um obrigado qualquer, mas um obrigado profundo, honesto, desse que vem do fundo da alma. Porque foram elas que ensinaram o que é resistência. Foram elas que protegeram culturas inteiras. Foram elas que seguraram a África nos piores momentos. Foram elas que plantaram esperança em tempos em que já ninguém acreditava. E ainda hoje continuam a fazer isso. Agora é a nossa vez. A nossa geração não pode ser vista apenas como testemunha. Nós somos a continuação. Somos o próximo capítulo dessa história. E tudo aquilo que somos, a coragem, a ousadia, a fé, a dignidade, a força, veio delas. Por isso, quando subires na vida, não esqueça de onde veio o primeiro impulso. Veio das mãos que te seguraram, das palavras que te levantaram, dos sacrifícios silenciosos que te abriram caminho. O futuro africano será tão forte quanto o respeito que dermos às nossas mães. Se hoje estás a ver este vídeo, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Honra a tua mãe. Honra as mães da tua comunidade. Honra as mães africanas, enquanto elas estão aqui e depois que partirem. Porque elas são o início, o meio e a continuação da nossa história. E antes de irmos, quero deixar um abraço especial para todas as mães africanas que seguram este continente com coragem e amor. Vocês são uma verdadeira riqueza da África. Vocês são a verdadeira força do nosso povo. E para ti, que assististe até aqui, obrigado. Deixe o teu like, comenta e inscreva-se no canal para que mais pessoas recebam mensagens como essa. Ativa as notificações, só assim o YouTube te avisa quando um novo vídeo chegar. Até o próximo vídeo. E que o espírito das nossas mães te acompanhe sempre.